Espírito consagrou-me. O Espírito consagrou-me E mandou-me anunciar e mandou-me anunciar boa nova para os pobres. boa nova para os pobres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo do Advento, conhecido como Domingo da Alegria. Estamos, portanto, nos aproximando da festa maior neste tempo, que é a festa do Natal do Senhor. Nos encontramos nesta boa expectativa, nos encontramos nesta espera pelo Natal do Senhor e também na espera da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a liturgia do Advento vai nos abrindo horizontes para vivermos bem esta esperança, esta certeza de que um dia nos encontraremos diante do Cristo para prestarmos contas do nosso viver, do nosso caminhar aqui neste mundo, nesta realidade. Aqui estamos em oração e apresentando ao Senhor a nossa vida, a nossa família. Quantas intenções, quantos pedidos e também agradecimentos que trazemos em nossa
consciência em nosso coração, em nossa alma. Estamos rezando pelo descanso eterno desta nossa irmã, Maria Lindalva Xavier, 30º dia de vida eterna. Então, cada um traz na mente e no coração sua intenção, seu pedido, seu agradecimento e põe diante do altar do Senhor. Coloca nas mãos do bom Deus. É esta a nossa atitude como cristãos e, como eu gosto de lembrar, que bonito, cristãos católicos. A leitura que nós ouvimos, a primeira do livro do profeta Isaías. Nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo, nós vamos percebendo a manifestação da glória de Deus, o germinar da justiça de Deus na história humana. Em toda a história da salvação, nós todos vamos percebendo Deus manifestando a sua justiça, fazendo sua justiça germinar, fazendo germinar a sua glória, manifestando a sua glória para todos os povos. Isso a começar lá com os profetas, com os patriarcas, e se aproximando à plenitude do tempo, com João Batista, e depois com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus foi manifestando a sua glória, fazendo germinar diante de todos os povos sua justiça. Que bonito este pensamento final do texto sagrado da primeira leitura do profeta Isaías. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Tudo aquilo que o profeta Isaías anunciava, profetizava, se cumpriu com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus estava presente em Jesus. O Pai o ungiu para uma missão, como nós ouvimos logo no início do texto sagrado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. E de fato, amados irmãos e irmãs, Jesus realizou tudo isto na vida de todos e de modo bem preciso na vida dos mais simples, na vida dos marginalizados. Veio proclamar a boa notícia a todos nós, veio curar as feridas do corpo e da alma de cada um, de cada uma que abria-se para acolher a salvação de Deus na vida, no viver. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo lembrava 3 realidades que a comunidade deveria vivenciar e celebrar na caminhada do dia a dia. E todos nós, amados irmãos e irmãs, devemos acolher em nosso coração essa mensagem que Paulo lembrava à comunidade dos Tessalonicenses. A primeira, a alegria. Irmãos, estais sempre alegres. Viver a alegria
no dia a dia, mesmo experimentando os momentos de provações, sejam eles pequenos, grandes, mas que estejamos zelosos em cultivar a chama da alegria em nosso coração, em nosso espírito. Devemos nos alegrar porque o manto da justiça de Deus envolveu toda a humanidade, envolveu o nosso viver. O cristão é aquele que sempre está disposto em viver e celebrar a alegria no dia a dia. E lembro mais uma vez, vivendo o momento, o dia, como o dia se apresenta. E sabemos que tem momentos, tem dias que as coisas parecem não dar certo. Mesmo nessas circunstâncias, nós devemos cultivar a esperança, mesmo nós devemos cultivar a alegria. Pensarmos, apesar das dificuldades, das provações, apesar desta enfermidade, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou amado, eu sou querido por Deus. Possamos viver a alegria, amados irmãos e irmãs. Depois, Paulo lembrava aos Tessalonicenses e nos lembra hoje, nesta liturgia do terceiro domingo do Advento: rezai sem cessar. Então, a dimensão da oração na vida do cristão, como é importante nós estarmos atentos à nossa oração. Se vamos nos recolher para o repouso, o descanso, de um dia de trabalho, de luta, lembremos que há um Deus que nos ama e que nos proporcionou todo o dia, nos proporcionou viver todos os momentos do dia, Então, agradecer a Deus, entrar em comunhão com Deus, rezar, agradecer a Deus por tudo vivenciado e celebrado na vida, até mesmo por aquela lágrima que rolou, render graças a Deus, louvar e bendizer a Deus. Depois, dai graças em todas as circunstâncias. O cristão é este que tem a grandeza de dar graças ao Senhor em todos os momentos da vida. A ação de graças a Deus, pelo viver, pela família, pelos amigos, por aqueles e aquelas que ainda não temos tanta afinidade. Graças a Deus por tudo. Ora, estamos vivendo este tempo de pandemia tão difícil, esse tempo de provação. E mesmo vivendo este tempo triste, nós devemos nos alegrar, nós devemos agradecer a Deus. Estamos de pé. E que a fé esteja sempre presente em nosso viver, em nosso caminhar. Devemos pedir isto a Deus. Um pensamento tão preciso, e nós devemos guardar, amados irmãos e irmãs, este do versículo 22, afastai-vos de toda espécie de maldade. Olha, Deus nos criou, nos pensou, nos deu o dom da vida, não para nos tornarmos uma realidade má, mas uma realidade boa. Somos filhos de Deus. Devemos nos apresentar ao mundo como luz. Devemos dar testemunho da luz, como João Batista, vivendo este tempo do Advento, tempo tão precioso, em que somos convidados a fazer o nosso exame de consciência, a olharmos para dentro de nós mesmos, E quando fazemos este exercício de olhar para o nosso coração, a nossa consciência, vamos encontrar, perceber muitas coisas boas, todas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos inspira tudo aquilo de bom. E também iremos identificar tantas fraquezas, tantas falhas, imperfeições, somos humanos,
Então são essas falhas, essas imperfeições, são os nossos pecados que nós devemos abrir o nosso coração ao arrependimento, abrir o nosso coração à conversão. Mudar a partir de dentro, né? Mudar a partir de dentro, para que de fato Cristo possa se tornar este hóspede em nosso viver, em nossa vida. Nos encontramos, como eu lembrava no início, e a liturgia, ou melhor, o tempo litúrgico nos faz lembrar isto, né? Estamos nesta boa expectativa para vivermos o Natal do Senhor. Estamos nesta espera da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como Paulo lembrava aos Tessalonicenses e lembra a todos nós, que tudo aquilo que somos, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para o encontro com Cristo, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos, amados irmãos e irmãs, nos abrirmos a esta preparação. Não devemos nos apresentar a Deus, a Cristo, de mãos vazias, de maneira alguma. Vamos nos apresentar conduzindo a fé e as nossas boas obras. O Evangelho narrado por João, o autor sagrado nos apresenta mais uma vez esse personagem, João Batista. João Batista que estava lá em volta do Rio Jordão, clamando, convidando a todos à conversão, conferindo a todos, mediante o arrependimento das culpas, o batismo nas águas do Rio Jordão. E como lembrava o Evangelho de domingo passado, alguém tão despojado, tão sóbrio, se vestia com pele de camelo, se alimentava de mel, de gafanhotos, como lembrava o texto sagrado, algum tipo de semente, algo parecido. Enfim, alguém muito despojado, muito sóbrio, mas tomado da graça de Deus, tomado do poder de Deus, Uma voz que fazia lembrar a todos aquele que já estava no meio de todos e que muitos não conheciam, como nós ouvimos no texto sagrado. João Batista estava lá no deserto, levando uma mensagem, sendo o sinal de Deus, não meramente por sua própria vontade, mas cumprindo o querer, a vontade de Deus. É tanto que no início do texto sagrado ouvimos: surgiu um homem enviado por Deus. Era o plano de Deus enviar, colocar João Batista antes de Jesus para ser o precursor, para ser aquele que iria aplanar os caminhos, a nivelar os montes, ou seja, preparar o coração das pessoas para que todas pudessem fazer um encontro pessoal com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos acorriam a Betânia, muitos iam ao Rio Jordão para ouvir a mensagem de João Batista. Despertou curiosidade nas autoridades do Sinédrio. Os fariseus logo enviaram sacerdotes, levitas, vão fazer uma sondagem para saber quem é verdadeiramente este homem que está lá no deserto, conferindo um batismo, transmitindo uma mensagem. Vão tomar conhecimento e tragam as informações. E foram, questionaram: quem tu és? És Elias? És um profeta? És um Messias? E João, tão verdadeiro, tão tranquilo,
em sua missão: eu não sou o Messias, eu não sou um profeta, eu sou a voz que clama no deserto: aplanai o caminho do Senhor. Ele usou até este pensamento do profeta Isaías. Conforme disse o profeta Isaías, né? Então João era conhecedor das Sagradas Escrituras, né? E estava ali cumprindo a vontade do Pai, de Jesus Cristo, cumprindo a vontade de Deus, né? Preparando o ambiente humano, o coração de cada um para o acolhimento de Cristo, e de maneira muito simples, muito humilde, se reconhecendo sempre pequeno. Virá aquele que é maior do que eu, e se colocava até menor do que um escravo. Ele usou esse pensamento, esta linguagem, né? Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as sandálias dele. Isso era uma atitude dos escravos. Quando os seus donos, os seus senhores chegavam, eles iam ao encontro, se inclinavam, desamarravam as sandálias, lavavam os pés dos seus donos, dos seus senhores. Então João se colocava menor do que um escravo, tão pequeno, tão desejoso de que o Cristo estivesse à frente, de que os olhares estivessem voltados não para ele, mas para a pessoa do Cristo. Hoje somos nós, amados irmãos e irmãs, vivendo em volta deste Rio Jordão, vivendo nesta Betânia, ou seja, em nossa Bom Jesus, em nossa paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Somos nós que devemos fazer as vezes de João Batista. Realizar o papel de João Batista. Preparar primeiro o nosso coração, a nossa consciência, a nossa vida, para chegarmos ao coração, para chegarmos à vida do outro, para apontarmos para o Cristo e não para nós mesmos, para nos sentirmos pequenos, não grandes, mas pequenos, que tudo aquilo que venhamos a fazer, a realizar, seja neste pensamento. Não somos nós que devemos estar em destaque, devemos aparecer. Não somos nós o auge, não. Tudo que realizamos, que nos propomos a realizar, que tenhamos este pensamento, como João Batista. É o Messias, é o Cristo que deve estar à frente, que deve estar bem visível aos olhos de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus